A palestrante da nossa 29ª filial é integrante e trabalhadora do Instituto Espírita Gabriel Delano, desde 1980. Vamos chegar lá, né? A gente também vai passar muitos anos e queremos também retornar para cá espíritas, assim como você. A mesma é colaboradora da CE com a Semana da Mulher Espírita Pernambucana. No tocante à sua formação acadêmica, ela é economista com mestrado em Engenharia de Sistema. Atualmente está aposentada e é artesã. Com vocês, gente, Zélia Mendonça. Olha, me chamando e me arrepiando, porque eu já estou, ela pode não admitir, mas eu estou sabendo que ela é uma grandíssima palestrante, que a gente tem muito que aprender com você hoje. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Eu não sou grande nem grandíssima, nada disso. Eu estudo alguma coisa e trago para conversar com vocês. E o tema da noite de hoje, do dia de hoje, é, como disse o nosso amigo, foi de uma felicidade extraordinária toda. E nós estamos precisando muito disso. Como ele disse muito bem, a gente está se preocupando com coisas mais complexas, com coisas mais elitistas, mas o que a gente precisa mesmo é do Evangelho. Paulo Coimbra, o nosso companheiro lá de Delane, que foi um grande nome no movimento espírita pernambucano, ele dizia que quem tem mais de 10 minutos de Evangelho, quem tem 10 minutos de Evangelho, não tem nenhuma desculpa para errar. Todos nós aqui temos muitos 10 minutos. Então, vamos começar. Como ela já falou, eu sou Zélia Mendonça, sou do Gabriel Delane, lá em Campo Grande, sou paraibana de nascimento, mas hoje eu me digo paraibucana, porque eu sou filha de pai pernambucano, sou mãe de 3 pernambucanos, então eu sou paraibucana, né? E eu sei cantar o hino de Pernambuco e não sou da Paraíba. Eu agradeço a coordenação da filial, esse honroso convite para participar desse evento e discorrer sobre esse tema no dia de hoje, né? Tema que muito nos traz para reflexão e para aprendizado. Eu faço votos de que esse trabalho de integração da comunidade espírita de Pernambuco continue a se desenvolver sem solução de oportunidade, possibilitando não apenas a divulgação da doutrina que abraçamos, mas também o convívio fraterno de nós adeptos. É muito bom vir para a Feleal e encontrar gente que a gente não vê há muito tempo, né? Dar um abraço é uma coisa maravilhosa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Carlão me falou que fora da caridade de salvação é o tema central, mas que me pediu para fazer um leve resumo do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque só isso já daria uma palestra, né? Então é um resumo resumido, né? Ele foi publicado por Kardec em 1864 e a terceira das 5 obras da Codificação Espírita. E esse livro, ele compila os ensinamentos de Jesus à luz da perspectiva espírita, buscando esclarecer e interpretar as mensagens contidas nos Evangelhos, reunindo e interpretando os ensinamentos morais de Jesus, né? E propõe também uma visão de espiritualidade que enfatiza a moralidade e a
essa importância? Primeiramente, o desenvolvimento moral. Quando a gente se apoia nesse livro, né, a gente, esse livro que enfatiza as virtudes, o amor, a caridade, a humildade, o perdão, ao praticar essas virtudes no nosso cotidiano, nós promovemos o nosso crescimento moral e espiritual, a nos tornar melhores, né, e mais conscientes da nossa responsabilidade. A busca pela reforma íntima, que é tão falada na casa espírita, né, ela é uma das premissas do espiritismo e nos incentiva a refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos. E essa prática da autoanálise, da autocrítica, é essencial para o nosso desenvolvimento pessoal. Em segundo lugar, o outro ponto a destacar é a compreensão das relações. Por quê? Quando o Evangelho propõe que compreendamos os outros a partir desse aspecto espiritual, isso nos ajuda a desenvolver empatia, nos ajuda a desenvolver compaixão, melhorando as nossas relações interpessoais e promovendo um ambiente de harmonia. Em seguida, o enfrentamento das adversidades. Né? Quando a gente tem o Evangelho como nosso livro de cabeceira, ele nos traz a ideia de que as dificuldades, os desafios, são oportunidades de aprendizado e evolução. Já diziam os chineses, muitos e muitos anos atrás, na antiguidade, que crise, a solução está na própria palavra. Basta cortar o S. Crie novas oportunidades, crie novos jeitos de pensar, de agir, de falar, de caminhar pela vida. Então, quando a gente internaliza essa visão, a gente consegue lidar com os obstáculos da vida de uma maneira muito mais resiliente e positiva. Resiliência, só lembrando, é quando a gente tem a capacidade de enfrentar as adversidades, os obstáculos, com tranquilidade, com equilíbrio. A visão da imortalidade da alma. Isso é também outro aspecto fundamental desse livro. A consciência de que nós somos espíritos imortais influencia a nossa maneira de agir e pensar. Se eu não acredito que eu sou eterna, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou acabar quando meu corpo falecer, mas na hora que eu tenho a consciência de que sou um espírito imortal, tudo muda. Porque eu sei que o que eu fizer aqui e agora vai continuar e vai impactar quando eu voltar para cá. Vai me impactar na minha chegada lá. Para onde é que eu vou? Né? Para aquele vale das sombras? Ou vou para uma colônia como o nosso lar? Vai depender do meu presente, do meu agora, do que eu estou fazendo. Né? Quinto ponto, a promoção da paz. Ao colocar em prática os ensinamentos do Evangelho, a gente cultiva a nossa paz interior. E, consequentemente, a gente contribui para a paz ao nosso redor. Porque se eu estou em paz, eu só dou o que eu tenho, eu dou da paz. Se eu estou em desequilíbrio, eu vou promover o desequilíbrio. Seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja onde for. Então, isso é fundamental nessa promoção da paz em um ambiente, em um mundo tão agitado, tão conflitivo como o que a gente vive. E, por último, a integração com a comunidade. Os princípios da solidariedade e ajuda ao próximo são recorrentes nesta obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando a gente exercita esses princípios, a gente fortalece os laços coletivos e colaboramos para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Por sua vez, a frase "fora da caridade não há salvação" é um pilar central do ensinamento espírita e reflete
a essência da mensagem cristã. Essa afirmação, ela enfatiza a caridade, né? Entendida como amor próximo, como altruísmo, como solidariedade, e condição primordial para a evolução espiritual e a conquista da verdadeira salvação. Porque a gente entende, fora da caridade não há salvação, essa salvação a gente pode trocar até por evolução. Porque a evolução é que não vai nos levar ao nosso destino final, de todo mundo aqui, de todos que estão lá fora também. Todos os eu acho que isso é a maior esperança que a doutrina espírita nos traz. Ninguém vai ficar penando no inferno, nem no purgatório, que, como eu já disse outras vezes, quem já me ouviu falar, eu acho pior que o inferno. Porque você vai para lá, porque nem foi bom, nem foi ruim. E só pode sair de lá se alguém rezar por você. Nem você rezando não adianta. Né? Tem que esperar alguém que reze por você. E não vai ser melhor que isso não fez nada de bom. Então vamos ficar lá, no tédio total, para o resto da eternidade. Né? Então, não tem nada disso. Nós vamos ser felizes, nós vamos ser perfeitos. Isso vai demorar, no meu caso, muito ainda. Mas vocês podem chegar mais rápido, depende de cada um de nós. Só de nós, de mais ninguém. Né? Então, a caridade não é apenas uma prática, mas uma atitude que deve permear todas as relações humanas. E é um meio de cultivar a compaixão, a empatia e a generosidade. A importância do livro e da frase reside no fato de que ambos promovem uma reflexão profunda sobre o papel de cada um de nós na sociedade. Ao enfatizar a caridade como um caminho para a salvação, o Evangelho segundo o Espiritismo propõe que haja uma verdadeira evolução espiritual em cada um de nós. E é necessário, para tal, agir em prol não somente mas do outro, criando dessa forma uma sociedade mais justa e mais harmoniosa. Além disso, nessa obra, Kardec convida os indivíduos a praticarem a caridade não apenas da forma material, mas também em termos de pensamentos, de atitudes, transformando em cada um a maneira de viver. Assim, a mensagem fora da caridade da salvação, ela se torna um convite à ação, à mudança interna e externa, promovendo um mundo onde o amor e a solidariedade sejam prioridades. Então, segundo Kardec, o Espiritismo oferece uma compreensão mais profunda e racional dos ensinamentos cristãos, destacando a importância da prática do bem, da caridade e do amor próximo. E, além disso, ele enfatiza também que a verdadeira religião deve ser baseada na razão e na moral, né? Promovendo a transformação pessoal e coletiva. Então, em resumo, essa obra do Evangelho segundo o Espiritismo busca harmonizar a fé religiosa com a razão. Se não há razão, se não há lógica, desconfiemos. Porque não é um caminho bom para seguir. E apresenta uma visão ética e espiritual da vida, segundo os preceitos da doutrina. Eu gosto muito de dizer, eu já fui professora antes de me aposentar, eu gostava muito de dizer para os alunos, ética é como gravidez. Ou você está grávida ou não está grávida. Ou você tem ética ou não tem ética. Né? Ah, mas se eu sair daqui, é só um pouquinho que eu vou abrir. Só que eu saio desse patamar para esse aqui. Aí da próxima vez é mais fácil, eu já saio uma vez, saio outra. Então, ética é nas coisas menores também. O que eu gostei demais do que ele falou.
que a gente precisa tratar das coisas pequeninas, né? Ah, eu tenho ética nas grandes coisas. Não, eu tenho ética em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Há muito tempo atrás, o meu filho mais novo, eu tenho 3 filhos e 6 netos, graças a Deus. E o meu filho mais novo, eu tinha comprado um CD. Eu trabalhava na época lá, estava à discussão do Tribunal de Justiça, e tinha aquele pessoal vendendo CD ali perto do tribunal. Eu fui almoçar e comprei um CD. E aí, quando eu cheguei em casa falando do CD, e aí a Edu, que estava jantando, olhou para mim e disse assim: mãe, você não fala tanto que a gente tem que ter ética na vida? Fala, eu vou continuar falando. E como é que você compra CD pirata? Nunca mais eu comprei CD pirata. Então, gente, a escolha, como já se falou, a escolha da federal foi muito feliz. Porque ao observar as condições de vida existentes em toda a sociedade humana contemporânea, sabendo de que dispomos como balizadores de nossas ações, os ensinamentos que nos foram legados por Jesus e relembrados toda a sua essência pela doutrina espírita, a gente se pergunta por que de uma realidade tão complexa, tão multifacetada, marcada, por um lado, por um avanço científico e tecnológico, a disseminação da informação, que trouxe inovações em áreas como a medicina, comunicação, transporte, entre outros, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas. E, por outro lado, caracterizada por desafios significativos para o homem moderno. A violência urbana e nos lares, a desigualdade social e econômica, políticas populistas, conflitos geopolíticos, a polarização social exacerbada nas redes sociais, provocando tantas brigas, tantas confusões, tantos conflitos em família. Em família. Na pandemia, a gente soube de muitos casos, né, de famílias se despedaçando por conta de colocações feitas nas redes sociais. E tudo isso dificulta o diálogo e a cooperação entre as pessoas. E isso é cada vez mais difícil viver numa sociedade dessa. Né? Além disso, a gente ainda, além das fragilidades reveladas pela pandemia da Covid-19, a fragilidade do sistema de saúde, do sistema de governo, do sistema econômico, e tudo isso evidencia a necessidade da resiliência e adaptação em todo o mundo, bem como a busca por um desenvolvimento sustentável, além da preservação do meio ambiente, que se tornaram prioridades urgentes em razão das ações do homem contra a natureza, que vem provocando mudanças e desastres climáticos que afetam a todos nós. Então, a gente vê que a sociedade, a situação do avanços extraordinários significativos. E, abrindo parênteses, esses avanços ainda têm a questão, quando a gente vê os avanços, a gente tem que considerar também que esses avanços são para aqueles que têm condição econômica de absorvê-los, né? Porque a grande massa de pessoas não tem acesso. Não tem acesso. Né? Então, tudo isso exige uma abordagem colaborativa, inovadora, para construir um futuro mais equitativo e mais sustentável. Então, considerando todo esse estado de coisas que eu acabei de relatar, surgem perguntas que não querem calar. Quantos cristãos há no mundo?
eu fui ver na internet. 2,5 bilhões de cristãos em 2020, a última vez que foi medido, globalmente. E em nosso país, 89,2%, praticamente 90% do Brasil é cristão, se diz cristão. Né? 65% de católicos, 22% de evangélicos, 2,2% de espíritas declarados. O que corresponde a mais de 197 milhões de pessoas. 197 milhões de cristãos no Brasil. E o que é que eles, ou nós, estamos fazendo nas nossas vidas? Porque o que seria desse mundo moderno se todos que se dizem cristãos resolvessem ser de fato? Se dispusessem a ser realmente o que dizem ser? Com certeza, Isso é para a gente ter resiliência. Ok. Com certeza, né, se cada cristão resolvesse ser cristão de fato, né, colocando no dia a dia de suas vidas os ensinamentos que aprendeu com Cristo, nós teríamos um mundo, né, esse mundo moderno que continua tão velho nos seus hábitos e comportamentos, nós teríamos nesse mundo uma transformação radical. Né? E sabem de quem depende essa transformação, de que essa transformação seja realidade? Sabem quem detém o poder de promover essa mudança tão necessária? Cada um de nós. Ah, Zélia, isso é muita presunção. Dizer que se eu mudar, o mundo muda. Sabe por quê? Nós somos uma partícula ínfima do universo. Acho que tem que ser um telescópio potentíssimo para enxergar, gente. Mas somos parte do universo. E se a gente muda, o universo está mudando. Pouquinho. E aí, as pessoas que estão ao nosso lado vão sentir que a gente está mais feliz, mais equilibrado, mais tranquilo. E vão querer mudar também. Para poder também se sentir melhor. E assim vai. É como quando a gente joga uma pedra no lago e aquelas ondas vão se ampliando cada vez mais. E muitas vezes, gente, nós não sabemos da influência que podemos ter sobre a pessoa que está ao nosso lado. Eu nem estou muito preocupada com o tempo, não, viu? Posso ir? Então vou contar uma história. Logo que eu me aposentei, faz 2 anos, exatamente 2 anos, que eu me aposentei depois de 47 anos de serviço ao Estado de Pernambuco. E aí, uma semana depois, chega uma plantinha para mim, lá embaixo, a minha auxiliar desceu, foi pegar, com um cartão lindíssimo. Eu estou arrepiada. E nesse cartão dizia assim: querida Zélia, você talvez não saiba da importância que teve na minha vida. E essa plantinha é para agradecer o que você fez por mim. Eu estava muito em dúvida
de adotar uma criança, já que eu não podia ter. E numa conversa na sua sala de trabalho, você falou assim: ninguém escolhe filho. Eles vêm como precisam vir, para eles e para nós. E não faz diferença. E ela disse que... Aí eu me lembrei da conversa. E ela disse, na hora, ela disse assim: não faz diferença por quê? Eu disse: porque é um filho que foi escolhido pelo coração. Não foi gestado na barriga, mas foi gestado no coração. Eu tenho um, e não faz diferença. Tenho 2 biológicos e um do coração. E ela disse assim: não faz diferença como. Eu disse: as minhas irmãs dizem que se fizer diferença é para mais. Porque a gente escolheu aquilo. E ela disse que a partir daquele momento, ela decidiu que ia pegar Miguel. E hoje ela é a mãe de Miguel e muito feliz. Gente, eu fiquei tão emocionada com isso. Eu não tinha a menor ideia de que aquelas palavras que eu disse, sem nenhuma intenção de influenciar, tivesse uma força tão grande. Então eu contei essa história para vocês verem que nós podemos mudar as coisas no mundo para melhor. Porque Miguel é uma criança linda. Ele hoje está com 5 anos, 6 anos. E o Instagram dela é basicamente todo em cima de Miguel. Ela disse que vive uma felicidade que nunca sonhou ter, tão grande com aquela criança. Então a gente, se puder dizer uma palavra boa para alguém, vamos dizer. Se bater e resvalar, não é problema nosso. Fizemos a nossa parte. Né? Então, somos cristãos, vamos agir como cristãos. O que a doutrina espírita veio relembrar de uma forma clara, sem nenhum véu, nenhuma alegoria? O que é que ela nos recomenda? No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, ao comentar o mandamento maior da doutrina cristã, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele afirma que todos os deveres do homem se resumem em uma máxima: fora da caridade não há salvação. E nos oferece, dessa forma, uma visão da inutilidade de todas as iniciativas em favor da redenção humana se faltar esse conhecimento básico, a caridade. E o que é a caridade? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, ao perguntar aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E todo mundo aqui, eu tenho certeza que sabe a resposta, mas eu vou lembrar. Kardec obtém a seguinte resposta: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Boa vontade para fazer o bem, indistintamente, sem olhar quem, inclusive ou talvez principalmente para com aqueles que pensam diversamente de nós, que agem diferentemente de nós. Nós temos um medo terrível das diferenças, né? Sem prestar atenção de que quando alguém chega com uma ideia diferente da nossa, e a gente se disponibiliza a entender o que o outro está querendo nos mostrar, eu posso não concordar no final, achar que o meu ângulo de visão é melhor para mim, mas no mínimo eu vou sair dali com 2 ideias. Talvez alguma coisa que eu nunca tivesse pensado. Mas o que a gente faz? Quando a gente está conversando com alguém e ela coloca uma coisa que é diferente de tudo que a gente já tinha pensado na vida. A gente para de ouvir e começa a criar mentalmente argumentos para rebater o que o outro disse. Então eu não ouço mais. Eu já estou querendo responder.
começa a argumentar contra. Mas a gente sai daí, quando a gente aceita a diferença. Né? Hoje a gente está vivendo numa fase que a gente pode chamar de adjetivação reducionista. Achei muito interessante esse vídeo, eu achei. Das pessoas, quando elas implicam com uma dada característica de uma determinada pessoa, né? Elas olham aquilo ali com que não concorda, com que não aceita. Por exemplo, a preferência política, a orientação sexual da pessoa, e a pessoa fica reduzida àquela característica. Você não enxerga mais nada. A pessoa pode ser ótima, pode ter outras coisas maravilhosas, você não enxerga. Ah, mas ela é do lado oposto ao que eu sou na política. E assim por diante. Né? Inclusive, foi causa de brigas terríveis, né? Na internet. Então, ser benevolente é conseguir enxergar as similaridades nas diferenças e respeitá-las. Respeitá-las. Eu tenho o direito de ter a opinião que eu quiser, mas cada um de vocês também tem. Né? Voltaire dizia, né? Reconheço o direito de... Aliás, não concordo com nada que você diz, mas reconheço o direito de você dizer e lutarei por ele até a morte. Indulgência para com as imperfeições alheias. Clemência e misericórdia para com as imperfeições dos outros. Significando o respeito pela dor do outro. Como Kardec diz, cada defeito traz um sofrimento, traz uma dor. A maioria de nós, né, chegou à doutrina pela dor. Eu vim pela dor. Sou de família católica, estudei em colégio de freira a vida toda, participava de tudo que tinha no colégio, juventude, mocidade estudantil, nem lembro mais do que era o I, mas tudo eu estava lá dentro. E aí, nós temos o segundo filho microcéfalo. Como explicar? Como explicar? E um dia um colega de trabalho me perguntou, Zélia, quer que a gente faça uma consulta lá no Delane para o seu filho? Eu disse, claro. Eu já tinha muita simpatia pelo Espiritismo, porque eu já tinha lido o livro dos Espíritos com 18 anos. E aí veio uma carta, uma mensagem, dizendo que Eduardinho tinha sido um suicida muito ligado a mim, a Zé Edson e a família, e que ele estava ali para, durante um período, ele poder se reequilibrar. E ele partiu com 3 anos e 4 meses, a gente já estava há 2 anos e pouco no Delane, o que foi um grande consolo, a gente ter o apoio da família, os filhos, né? E depois, há uns 3 anos atrás, ele morreu em 1982. Há uns 3 anos atrás, né, eu participo de reunião mediúnica há muito tempo. E eu dizia aos velhos, por que a gente não recebeu uma mensagem de Eduardo? Há 3 anos atrás, ele se comunicou em Fortaleza, onde meu filho mais velho trabalha. E uma carta linda, linda, dizendo que aquela curta existência, ele precisava, porque ele estava completamente desequilibrado pelo ato equivocado que teve. E que o carinho, que os beijos não tocam só a pele, os beijos tocam o coração. O carinho, o amor que ele recebeu em 3 anos e 4 meses de vida foi a chave que abriu a sua mente
para que ele pudesse voltar à pátria espiritual e começasse a se preparar para resgatar o que tinha feito. Então, é uma doutrina maravilhosa, gente. A gente só tem que agradecer a Deus por já ter amadurecido para chegar aqui. Eu já ouvi uma pessoa dizer assim, esse negócio de ser espírita não dá. É muita responsabilidade. Esse negócio de dizer que tudo depende da gente. Jesus morreu na cruz para nos salvar, a gente já está salvo. Então tem gente que ainda não tem maturidade para aceitar essa história verdadeira, né, de que tudo depende da gente. Então, quando a gente atinge essa maturidade espiritual, a gente pode olhar para o egoísta, para o invejoso, para o orgulhoso e sentir compaixão. Pois todos eles sofrem e vão continuar a sofrer em função das suas imperfeições, até que acabem com elas, assim como nós sofremos em decorrência das nossas. A indulgência é necessária para que a gente possa nos relacionar com as pessoas, visto que, exceto Jesus, que é o nosso modelo, não conhecemos ninguém perfeito neste mundo. E já dizia um filósofo, né? Ninguém ama só porque, mas apesar de. Ou seja, ninguém ama só por causa das qualidades da pessoa. A gente ama apesar dos seus defeitos. A gente ama. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro das mães na frente dos presídios. Quando tem uma rebelião, qualquer coisa. Com certeza elas não concordam com o que os filhos fizeram. Mas elas estão lá, preocupadas se os filhos estão bem, o marido está bem. Por quê? Porque elas amam apesar do que fizeram. Isso é caridade. Perdão das ofensas, que é o terceiro ponto considerado na pergunta 866. Perdão é a demonstração máxima do amor puro, qual resume toda a doutrina do Cristo. E Paulo de Tarso, no capítulo 10, do item 15, né, que é exatamente o capítulo fora da verdade da nossa salvação, ele diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Perdoar é se livrar de uma carga pesada que impede a caminhada. O perdão pesa mais para a gente do que para quem a gente dá o perdão. Ele é muito mais útil para nós. Augusto Cury, ele diz que quando a gente não perdoa, quando a gente tem um inimigo, a gente senta com o inimigo na mesa e não consegue comer. Deita com o inimigo na cama e não consegue dormir. E às vezes o inimigo nem sabe que é inimigo, porque ele nem percebeu que nos ofendeu. Haroldo Dutra, todo mundo sabe que eu adoro Haroldo, e também agora Arthur Valadares, fã de carteirinha. Ele diz que ninguém merece carregar esse peso. Talvez tenha merecido o ferimento, mas o peso da mágoa não. E continua dizendo assim: trazemos em nossa própria biologia o perdão. A cicatrização do corpo a cicatrização é o corpo perdoando a agressão. E pergunta ele: se o corpo, que é a nossa expressão material, está dotado do poder de perdoar, por que não a nossa alma? Então, vocês viram quanta coisa tem para refletir em cima desse ponto? Então,
Lá no capítulo 10, do item 14 do Evangelho, o Espírito Simeão nos diz assim: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Pois que vos dizeis espíritas, sério, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer. Pois que dizeis os espíritos, sério, nos diz Simeão. E o que significa ser espírita? Significa, entre outras coisas, conseguir colocar os fatos, os acontecimentos, as mágoas, na perspectiva correta de quem tem a eternidade pela frente. Nós sabemos, né, que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, como espíritas que somos, ou que devemos ser, devemos pautar nossas vidas pela semeadura do bem, começando por garantir a nossa paz interior. Mas para isso, como é que a gente vai fazer funcionar esse BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Era assim que a nossa querida Rosinha, Rosa de Lima Melo, falava tanto, né? Como é que a gente vai fazer funcionar esse BIP na vida da gente, no dia a dia da gente? A nossa mentora espiritual lá da nossa reunião mediúnica, ela dizia assim: é muito fácil entrar no Evangelho, difícil é fazer o Evangelho entrar na gente. Porque quando o Evangelho entra na gente, nós não precisamos pensar para poder agir. A gente age intuitivamente, espontaneamente, de acordo com ele. E Richard Simonetti diz que nós vamos poder colocar esse BIP nas nossas vidas através de alguns exercícios. Na verdade, 3 exercícios. O primeiro, o exercício da benevolência, que é o trabalho em favor do semelhante. Depois, o exercício da indulgência, solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. E o exercício do perdão, esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, no ato de tolerância que se exprime na compreensão. E talvez venha daí a origem da máxima de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância, que orienta a ação espírita. Né? Sem tais princípios, não há possibilidade do entendimento perfeito entre os homens na construção de um mundo melhor. Em uma palestra sobre esse mesmo tema, fora da caridade da salvação, Arthur Valadares nos diz que Kardec colocou o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo bem no meio do livro. Bem no meio do livro. Querendo nos chamar a atenção de que esse capítulo é a essência do Evangelho. E nos mostrar também que o Espiritismo não veio ser apenas uma concepção filosófica, um método racionalista, um movimento do intelecto. É também um movimento do intelecto, pautado na razão, no bom senso, na lógica, amparado por todos os desdobramentos da ciência, mas traz consigo esse caráter extra da caridade, sem o qual a ciência se transvia. E diz mais, que o que a gente tem visto no mundo de hoje são cérebros iluminados, mas sem a luz do coração. Porque a luz do coração é que orienta a aplicação da inteligência ao serviço do bem. E foi isso, gente, que aconteceu na Alemanha de Hitler, onde milhões de pessoas morreram para que fossem desenvolvidas pesquisas científicas sobre o nível de dor suportado pelos seres humanos. Como os nazistas consideravam os judeus uma sub-raça, eles praticavam toda sorte de atrocidades com eles, na maioria das vezes em nome do progresso científico. O conhecimento é uma coisa fundamental ao crescimento do homem, né? Como
precisamos desenvolver duas raças: a da intelectualidade, que é a do conhecimento, e a da moralidade. Onde é que está isso? Livro dos Espíritos. Eu achava que era, mas não tinha certeza. Então, não é por acaso que a gente ouve dizer muitas vezes: a fonte do mal é a ignorância. Até mesmo a gente diz isso. Também não foi à toa que verdade nos disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, o conhecimento nos permite tomar decisões mais conscientes, nos leva a optar melhor diante das alternativas que a vida nos coloca, levando-nos a decifrar os mistérios, tornando-nos donos do saber. E por isso a gente cresce. Né? Mas o que será desse conhecimento, se em vez de ser usado para disseminar o bem, se tornar fonte de poder à custa de lágrimas e misérias dos outros? Jesus nos conclama a desenvolver o conhecimento, quando nos fala que conhecereis a verdade e ela nos libertará. Segundo Divaldo, a verdade é Deus, e o conhecimento da verdade é o entendimento de como nos libertarmos das nossas mazelas, das nossas más inclinações. O homem de bem é aquele que luta cada vez mais para se livrar de suas más inclinações. A busca da verdade é essa viagem interior através do intelecto e do sentimento, a qual nos é aconselhada no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A irmã Rosália, no item 9, no capítulo 13 do Evangelho, ela fala que a caridade tanto pode ser material como moral, sendo esta última a mais difícil de ser exercida. E é a esta caridade, a caridade moral, que Emmanuel denomina como caridade essencial. É o que a gente tem que fazer. Né? Caridade se manifesta exteriormente nos variáveis setores da vida. Pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos a purificação e a redenção de nós mesmos. Ele diz ainda, Emmanuel, que a caridade essencial se trata da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre. E a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. E sem esta, nós podemos fazer os maiores, grandes serviços externos, sermos conhecidos todos pelo que a gente faz, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, lá naquele íntimo, mais íntimo, nos instantes de supremo testemunho da fé, nós estaremos vazios e desolados na condição de mendigos da luz. Que coisa linda, né? Então, é a caridade essencial, a caridade moral, que o apóstolo Paulo se refere no item 6 do capítulo 15. Não se pode falar nesse capítulo 15 sem falar na caridade segundo Paulo de Tarso. Paulo começa comparando a caridade com a eloquência. E diz assim: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa ou o sino que tine. Por que ele começa a falar isso? Porque as palavras ditas com lógica e inteligência, mas vazias de amor, elas não nos tocam. Se vocês não sentirem amor no que eu estou falando, vocês vão sair daqui e esquecer tudo isso. Não resistem a uma análise mais elaborada. Não passam de um som que se esvai, que vai embora. Aconteceu e foi manchete e acabou. Por exemplo, para Nietzsche, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão que viveu em 1844 e 1900, a força motriz do desenvolvimento seria a luta pela sobrevivência, convertida em vontade pelo poder.
E as teorias do Nietzsche foram nazista de Hitler. E todos sabemos, né, que o que foi que aconteceu. Hitler, utilizando-se de sua grande eloquência, ele atiçou a ambição, a vaidade, a ideia da superioridade do povo alemão e atirou eles e muitos outros, milhões, à miséria e ao sofrimento. Por outro lado, a gente vê que o exemplo mais positivo que nós temos das palavras de Paulo sobre a eloquência, só ter sentido quando envolta pela caridade, é o fato das palavras de Jesus, que sobrevivem há mais de 2000 anos. E nós estamos aqui hoje falando sobre elas. E se a aceitação dessas palavras é lenta, ainda é lenta, pelas nossas próprias limitações humanas, é também a cada dia maior. A gente vê pelos censos, a cada dia tem mais gente se dizendo cristão. E Paulo continua falando sobre a caridade como o dom da profecia, com o conhecimento e com a fé. E dizendo que se tiver o dom da profecia, conhecer todos os mistérios, tudo que se pode saber, se tiver toda a fé ao ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, ele não é nada. E aí, se nesse texto a gente substitui a palavra profeta por médium, a gente vai entender, não é? Que o médium, o exercício da mediunidade, sem caridade, não é nada. Não é nada. Médios somos todos nós, uns mais, outros menos, maior, menor grau. E acima de tudo, o exercício da mediunidade cristã implica em estudo. Estudo. Tem gente que só quer ir para o centro espírita para sentar numa mesa mediúnica. Na Holanda a gente diz, você tem que vir para o estudo mediúnico. Ah, mas eu não estou feito. Eu já vou tirar uma horinha para vir aqui para a reunião mediúnica, como é que eu venho para estudar também? Eu estudo em casa, não é a mesma coisa. Quando a gente está em grupo, é a questão da diversidade. Se eu estou em casa, eu só tenho a minha ideia. Se eu estou no grupo, tem a ideia de quanto. Então é muito mais rico. Então, gente, você aqui, fica atentos. Sem caridade não é nada. Né? A gente precisa, acima de tudo, ter doação de amor, expressa na vontade de fazer o bem, a encarnados e desencarnados. E o que é fé? Ele diz também que se tiver fé, que transporte montanha, se eu tiver caridade, não tem nada. A fé pode ser definida, e é definida por ele mesmo, como a confiança naquilo que não se vê. A crença ou confiança em algo ou alguém. Muitas vezes sem a necessidade de provas concretas ou evidências tangíveis. Em um contexto religioso, normalmente, a fé é associada à confiança em Deus, ou aos deuses, né? Ou em princípios espirituais, mesmo diante de incertezas ou dificuldades. Então, a fé é uma dimensão essencial da experiência humana, que pode proporcionar conforto e força em momentos de dúvida e adversidade. Quando a gente realmente tem fé, não fica mais fácil carregar o sofrimento? Né? Paulo, em seguida, compara a caridade com a beneficência. Se eu distribuir tudo que eu tenho, para sustento com os pobres, entregar meu corpo para ser queimado. Se todavia não tiver caridade, para que eu fiz isso? Suicídio inconsciente. Entregar o corpo para ser queimado sem proveito nenhum. A beneficência, né, é uma das manifestações da caridade. E o todo é sempre maior do que as partes. Então a gente não pode considerar beneficência como o todo da caridade. Como brinca, é preciso fazer
a beneficência com amor. Divaldo ele brinca dizendo assim: muitos vão para o inferno pelo caminho certo. Aparentemente eles estão fazendo tudo certo. Participam da distribuição de sopa, campanha do quilo, visita a hospitais, evangelização infantil, atendimento fraterno, tudo que tiver na casa espírita eu estou lá fazendo. Né? Só que, intimamente, eu estou fazendo com má vontade. Eu distribuo a sopa com a má vontade. Aquele povo que chega, que não atende para ficar na fila, como é que pode ser uma coisa dessa? Né? Sirva a sopa com irritação, que passa todo dia com aquela sopa que os coitados vão tomar. Entrega as cestas básicas de forma ríspida. Outro dia eu presenciei o fato desse. As vovozinhas estavam lá tudo conversando, batendo papo, e a pessoa que estava distribuindo as cestas: se não calar a boca, eu vou comando tudo embora, menos tem cesta. Sim, daqui me estou contando que eu saí da sala, porque senão eu teria ido lá para frente para dizer: ei, o que é que você está fazendo aqui? E eu não ia fazer isso na frente das vovozinhas, seria falta de caridade. Então, a gente, muitas vezes, a arrogância daquele que se considera como o benfeitor, né? E ainda desmerece todos os que não vão distribuir sopa, que não vão fazer uma palavrinha com as vovós e tudo mais. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque se ser cristão hoje já não significa enfrentar as feras no círculo humano, ou até mesmo as fogueiras do cristianismo deturpado na Inquisição, significa que nós precisamos sacrificar o egoísmo, o orgulho e a vaidade que continuam a nos impedir de cumprir a lei de amor. Com relação ao sacrifício do egoísmo, quanto tempo eu ia tomar? 5? Posso multiplicar um pouquinho essa cifra? Com relação a essa questão do sacrifício do egoísmo, do orgulho, da vaidade, eu tenho duas historinhas para contar, rápidas. A primeira é sobre Paulo de Tarso, né, que vivenciou seu ministério viajando por muitas cidades, levando aos gentios a palavra de Jesus. E ele chegava na cidade, pregava o evangelho e começava a fazer conhecimento, a confraternizar com o pessoal lá. E quando ele saía da cidade, ele deixava uma comunidade cristã instalada lá, para continuar os estudos dos ensinamentos de Jesus e tentar seguir, vivenciar as propostas dele. Mas Paulo tinha um sonho, ele tinha uma admiração profunda por Atenas, pela Grécia. Ele tinha sido educado, né, como judeu rico, que a família dele era, ele tinha sido educado com base nos princípios gregos, né, com base nos sábios gregos, e ele tinha essa admiração por Atenas, que era o berço do conhecimento ocidental, pátria de filósofos de alto estirpe, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Heráclito, tantos outros, né? E ele tinha um sonho de um dia pregar em Atenas, fundar uma comunidade cristã em Atenas. E aí, ele chega lá. Um dia ele chega lá em Atenas. E ele tem uma das maiores decepções da vida dele. Ele vai falar para um público extremamente, vamos dizer assim, nobre em Atenas. Ele vai falar num grande espaço, que era chamado de Areópago, onde se reunia o Conselho Supremo de Justiça de Atenas. E aí, quando Paulo começa a falar sobre os aspectos do Evangelho que não interessavam aqueles sábios, como disciplina, humildade, sacrifício, ele é considerado como um louco e desprezado por aqueles homens. Não foi procurado por nenhum deles depois que acabou a palestra, né? Que acabou a explanação dele. E ninguém se interessou pelos ensinamentos de Jesus.
E aí ele descobre, né, que o coração mais refratário às propostas de Jesus é aquele que se cristalizou no egoísmo, no orgulho e na vaidade, na presunção de ser grande demais, né, erudito demais, para se preocupar em ouvir falar de humildade, de amor e de serviço. E no final de sua vida ele diz a Lucas, seu companheiro, né, sobre esse fato, ele confessa que somente o tempo, só os labores e as dores vão conseguir romper essa crosta que envolve o coração dos egoístas, dos vaidosos, dos orgulhosos. Né? E no momento em que essa crosta se rompe, é que ele vai conseguir, a pessoa vai conseguir compreender os evangelhos. Porque para compreender os evangelhos, tem que ter humildade. Não é à toa, gente, que a primeira bem-aventurança a ser conquistada, porque vocês devem saber, a bem-aventurança é como uma escada. Para a gente conquistar a segunda bem-aventurança, a gente tem que ter a primeira. E a primeira é bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Então ninguém passa para a segunda bem-aventurança se não tiver antes humildade. E a outra historinha está lá num livro chamado Viagens Espíritas, de 1862, que é um livro muito pouco conhecido, e fala de Kardec. Kardec também, como Paulo, ele viajava muito para propagar a doutrina que ele codificara, para confraternizar com todos e criar bases sólidas para o espiritismo se fundamentar. Em uma determinada cidade do interior da França, ele, na sua fala, diz assim: se entre grupos que deveriam trabalhar unidos, prestem atenção, que é como se Kardec tivesse falado isso ontem de noite. E eu ouvi e estou trazendo para vocês hoje. Agora, eu acho que isso acontecia só na França naquele tempo. A gente aqui não tem esse problema, né? De desunião, de nada disso. Mas é bom a gente conhecer, né, o que acontecia na França em 1862. Então, Kardec dizia assim: se entre grupos que deveriam trabalhar unidos há divergências, eu o lamento. E aí a gente vai abrir um parênteses aqui e nos perguntar. Aqui é interativo agora, vocês vão me responder. De que lado vocês acham? Do lado de que grupo nós aqui achamos que Kardec ficaria? De acordo com a imagem que a maioria de nós tem de Kardec, né? O sábio, o pedagogo, o pensador frio, racionalista, o bom senso encarnado, como disse Camille Flammarion no seu enterro no Père Lachaise, em Paris. O que é que a gente supõe que ele respondeu? O que é que vocês chutam? Não, você não ia pensar isso, não. Pela imagem que a gente tem de Kardec, né? Aquele pensador sério, frio, racional, muita lógica. Toninho, o que é que ele ia dizer? De que lado ele vai ficar? Márcia Áurea. Gente, vocês não tomaram café, não? Ei? A pergunta é o seguinte: estava havendo problema com os grupos lá, de desunião, de briga, essas coisas que não acontecem mais. E aí, a pergunta é a seguinte: de que lado a gente supõe, ele disse que lamentava, mas de que lado a gente supõe que Kardec vai ficar? Provavelmente a gente diria que ele ficaria do lado que tivesse mais razão, mais lógica, mais bom senso. Não é isso que a gente pensaria? Vamos ouvir qual a história, a resposta de Kardec, que o pessoal aqui já está socando, né? Ele disse assim: se há esse embate entre dois grupos que deveriam se ajudar, que deveriam se compreender para que a obra prosseguisse, que deveriam abafar os personalismos e individualidades para que a obra não fosse prejudicada, eu lamento.
mas me coloco de pronto, sem pensar, sem buscar saber razões, ao lado daquele que tiver mais caridade. Porque o lado que tem mais caridade é também o lado que tem mais humildade e é mais fácil de se corrigir. Do lado em que falta caridade, há também muito orgulho e vaidade. E isso é muito difícil de ser corrigido. Gente, isso é muito importante. Como ele falou ali, está na Revista Espírita, que é uma coisa que a gente precisa ler. Tem coisas maravilhosas. Maravilhosas. Tem gente que nunca leu a Revista Espírita. Então a gente vê que Paulo, que Kardec chegou à mesma conclusão de que Paulo, sobre os maiores obstáculos para o desenvolvimento da caridade em nós: o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E Kardec sempre demonstrou como conduzir a ciência, como gerenciar o intelecto, sempre fundamentado na caridade. A gente precisa ter alguns. Eu vou só relegar o que você já sabe: paciência, benevolência, estar livre da inveja. A gente tem que lembrar que o Espiritismo diz que nós precisamos ser melhores a cada dia. Não os melhores. Não os melhores. Humildade. Falta de não ser ambicioso. Não ter intolerância e preconceito. Justiça. Não é? Como espíritos imortais que somos, nós não devemos prender as coisas do mundo, mas as coisas imortais, entre as quais, como Paulo conclui, a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes permanecem, porém a maior delas é a caridade. A fé, por nos conscientizar da nossa destinação, indicando-nos a meta a ser atingida, ou seja, a perfeição. A esperança, por nos motivar a caminhar passo a passo na direção do nosso objetivo. E a caridade, o seu caminho pelo qual o objetivo será atingido. Então, gente, após ouvirmos as palavras de Paulo, sabendo que o tempo urge, não é? Como dizia aquele personagem de uma novela antiga, o tempo ruge, né? Transformações é chegada. Nós estamos em transição, de transformação. Então a gente diz, são as palavras de Jesus em João, capítulo 13, 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. A gente já sabe. Por que a gente não faz? Né? Então, encaminhando para o encerramento, nós usamos as palavras de Maria Dolores na sua oração diante do tempo, para suplicar ao nosso Pai Criador. Deus da eterna bondade, perante a evolução que avança hora por hora, não nos deixes gastar o tempo em vão. Resguarda-nos o passo onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos agora a entregar-te em serviço o próprio coração. Eu tinha trazido um filminho, mas não vai ser possível. Mas eu vou contar a história do filme. É um filminho muito rápido, que quando Maria Teresa de Calcutá, em 1979, recebe o Prêmio Nobel da Paz. E ela diz assim, ela começa dizendo assim: eu sou uma pessoa muito indigna. Imagine, se aquela mulher é muito indigna, o que é que eu sou? Não é? Eu sou uma pessoa muito indigna. E outro dia, eu trouxe uma criança da rua, e quando eu olhei para o rosto dela, eu percebi que ela estava faminta. E lhe dei um pedaço de pão. E ela começou a comer migalha por migalha do pão. E eu disse para ela: coma o pão. Coma o pão. E ela disse: eu tenho medo de comer esse pão. E quando acabar, não tem mais nada para comer.
E aí ela continua dizendo o que eu achei fantástico, e por isso eu trouxe essa história para vocês. Talvez nós não estejamos famintos de pão, mas com certeza há alguém aí, na sua família, ao seu redor, que está faminto de afeto, carente de amor, carente de atenção. Vamos amá-lo, vamos dar o alimento do amor, porque é necessário. Amem uns aos outros. Muita paz e bem. Gente, eu tenho um tempinho para respirar. Não poder falar, né? Porque é muito tocante, muito lindo. Zélia, eu gostaria de pedir mais uma vez uma salva de palmas para Zélia Mendonça. Essa palestrante, ela disse que é grandiosa, mas essa paraibocana. De coração, né? A gente só tem que agradecer sua estar aqui conosco, o aprendizado, né, que nós tivemos aqui na manhã de hoje, maravilhoso. Muito obrigada a você, Zélia, muito obrigada a Deus, né? E obrigada a Deus e todos que aqui estão presentes.